todos os problemas ridículos sobre a Liga da Justiça que você nunca percebeu. 1. Brigas internas. Ainda que a Liga da Justiça seja um grupo super poderoso, com a galera trabalhando lado a lado para o bem do mundo inteiro, o grupo tem alguns integrantes que são bem teimosos, implicantes e orgulhosos, o que pode gerar muitas brigas desnecessárias. Nesse sentido, o Batman é o maior vilão que tem, já que ele é quem tem mais chance de criar rixa com o Superman aí por causa da liderança da equipe. E ainda que o Bruce Wayne tenha enfrentado o Clark lá nas tramas do Cavaleiro das Trevas Retorna, esses dois personagens tão importantes chegaram até a lutar juntos contra o Capitão Átomo em um outro momento, mostrando que brigas internas sempre existiram. O arco Torre de Babel é talvez o maior exemplo de toda essa dualidade sombria que o Cavaleiro das Trevas tem de vez em quando aí nas histórias. Isso porque nessa saga foi provado que ele sempre teve planos para poder derrotar qualquer um dos outros membros da equipe, e isso sem avisar ninguém que ele estava planejando essas coisas. O Reino do Amanhã e Injustice também servem como bons exemplos de como essa equipe se separa e briga por puras questões ideológicas. Embora seja extremamente interessante ver a liga lutando entre si, acaba que isso se torna algo bastante repetitivo e parece ser usado apenas para tornar a história mais filosófica, com conceitos morais e tudo mais. O que é legal, mas dá pra inovar aí, hein? 2. Os estagiários. Aparentemente é o requisito mínimo para os heróis ter um ajudante muito parecido com eles para treinar, educar e fazer serem mais fortes. Batman é o maior exemplo com a sua própria Bat-família, com vários Robins, Asa Noturna, Batgirl e alguns outros morceguinhos soltos por aí no multiverso insano da DC Comics. O parceiro de combate do Superman, que se parece bastante com ele nos poderes, pode ser seu próprio filho, que também já foi o Superboy. A Mulher Maravilha tem a Garota Maravilha como assistente, enquanto o Aquaman tem o menino Aqualad. Isso sem contar que existem dezenas de Lanternas Verdes e Flashes por aí, alguns dos quais já até foram meios que mentores para outras versões mirins. É algo que passa aí de geração para geração. Embora esses jovens heróis acabem se juntando a times como os Jovens Titãs e a molecada da saga Justiça Jovem, e tenham também suas próprias personalidades e tramas individuais, acaba sendo meio irritante e novamente repetitivo ver os mesmos ajudantes com os mesmos poderes dos heróis toda vez. Falta um pouco de diversidade nesse setor aí, hein, DC? 3. Terras paralelas. Uma maneira incrível para não deixar tudo parado o tempo inteiro é colocar o multiverso para funcionar, com terras paralelas cheias de personagens diferentes e interessantes. A saga de quadrinhos da DC chamada de Elseworlds consegue muito bem mostrar algumas versões dos membros da equipe em terras alternativas, desde a época medieval até o distópico futuro cyberpunk. Em algumas outras situações, a Liga da Justiça se transforma em equipes do mal em universos alternativos, como aconteceu várias vezes. A Liga da Injustiça, a Liga do Coringa, o Esquadrão Sinistro, o Sindicato do Crime da América e a Sociedade do Crime da América são só alguns dos muitos exemplos da Liga da Justiça em uma versão mais dark e sombria das trevas trevosas da escuridão. O problema é que, além de ficar usando isso sempre e fazer se tornar mais uma vez algo repetitivo, a mecânica entre os personagens é sempre a mesma, com o Batman sendo o gênio, rivalizando com o Superman, que é o homem invencível, e até às vezes uma Mulher Maravilha exatamente igual, só que do mal. Então, se a DC mudasse os personagens e inovasse mais, como na saga Flashpoint, seria talvez aí algo mais maneiro. 4. Perdendo a vida. O Superman já perdeu a vida lá no clássico quadrinho de A Morte do Superman, que olha, é um baita de um spoiler, né, o título desse negócio. O Flash do Barry Allen se sacrificou na Crise das Infinitas Terras, e até mesmo o Batman parece ter se sacrificado durante os eventos da crise final. E esses são só alguns exemplos de heróis da Liga perdendo a vida para voltar em alguns gibis depois. Não é surpresa pra ninguém que isso é feito para poder finalizar uma história, mas já está bem complicado de ficar aceitando de boa que os heróis morrem e voltam o tempo inteiro sem nenhuma explicação realmente boa para sua volta. Em contraponto, a morte da Supergirl na Crise das Infinitas Terras e o Hal Jordan voltando à vida como Lanterna Verde lá na saga Rebirth conseguem sim ter um bom apelo emocional e atingir em cheio quem está lendo. Só que é aquela coisa do excesso, né, que sendo usados muitas vezes fica aí meio cansativo. 5. Bagunça da velocidade. Os poderes do Flash de poder usar a força da aceleração é sensacional, mas também foi responsável por causar um bando de problemas
problemas para a Liga da Justiça, já que esses poderes conseguem até bagunçar a linha do tempo. Muitas vezes ele tenta fazer isso tudo por um bem, né? Mas essas tentativas podem rolar sem querer, como no caso da Crise das Infinitas Terras, ou até de propósito, como pode ser visto em Flashpoint. A crise final também é um ótimo exemplo de quando o Flash usou a força de aceleração em seu limite para rasgar o tecido do tempo na tentativa de ajudar a Liga da Justiça. Não dá pra negar que é sempre maravilhoso ler essas histórias, mas nem tudo são flores no mundo dos quadrinhos. E mesmo que atualmente a maior parte dos fãs da DC Comics achem incrível a trama do Flashpoint, lá em 2010 rolou uma treta gigante, justamente porque essa saga deu início às tramas dos Novos 52. E assim como no caso do multiverso e de terras paralelas, esse lance de viagem no tempo parece estar sendo usado mais do que deveria para tentar deixar as tramas aí menos monótonas de uma maneira forçadinha até que demais. 6. Amor estranho. Quase todos os principais membros da Liga da Justiça têm um interesse amoroso deles, alguma paixãozinha secreta que não querem revelar para os demais membros e tudo mais. Mas talvez para apimentar as coisas, os quadrinhos da Liga da Justiça inventaram diversos romances pra lá de questionáveis, podendo ser considerados como super improváveis de acontecer de verdade. Por exemplo, Superman e Mulher Maravilha chegaram a namorar alguns períodos, como lá nos Novos 52. E mesmo alguns fãs achando interessante esse romance entre dois gigantes, outros não curtiram muito, porque não tem muita química entre os dois personagens, eles preferem os heróis namorando a Lois Lane e o Steve Trevor, respectivamente. Lógico que nesse caso é só uma questão de gosto de cada um. Outros exemplos de romances inesperados e bizarros incluem Flash e Zatanna, Batman e Canário Negro e até mesmo Superman com a Máxima. Essas escolhas românticas não convencionais podem ser um choque para muitos, mas são em sua maioria temporários e não necessariamente contribuem muito para a trama como um todo. É o tipo de coisa feito para vender quadrinhos, sabe? Para deixar os fãs abismados, querendo descobrir mais sobre aquela trama. Não tem nada de errado nisso, mas é algo que ao longo do tempo parece ficar esquisito, dando para imaginar outras escolhas bem mais interessantes. 7. Problemas parentais. A maioria dos personagens da Liga da Justiça parece ter tido alguns problemas com seus pais enquanto eram crianças ou jovens, e até hoje, durante as histórias da Liga da Justiça, esses problemas parecem ter ficado na cabeça dos nossos heróis, refletindo em suas ações e tudo mais. Mas bora entender isso um pouco mais a fundo. O Superman e o Batman são os super-heróis órfãos mais famosos de todos os quadrinhos de todos os tempos, e isso não tem como negar, né? Os dois acabaram perdendo seus pais biológicos em uma idade jovem, ainda criancinhas, e sua necessidade de crescer na vida em uma idade muito baixa acabou sendo algo muito importante para definir as suas personalidades. Ambos os heróis acabaram encontrando seus pais mais tarde de uma maneira ou de outra, o que deu uma ajudada ali em suas funções. A Mulher Maravilha também teve sua própria cota de problemas familiares, com sua mãe entrando em conflito com a Liga da Justiça algumas vezes. Já o próprio Barry Allen, o eterno Flash, é tão afetado pela morte de sua mãe que ele acabou criando um paradoxo temporal gigante para tentar consertar o problema. Na maioria das histórias, Aquaman também teve uma fase de infância sem os seus pais, com apenas criaturas aquáticas lhe fazendo companhia. A história do Cyborg também tem a ver com os experimentos de seu pai com ele. Parece até que para fazer parte da Liga da Justiça, os heróis precisam ter algum tipo de problema familiar, né? Tá cada vez mais difícil conseguir emprego de herói nesse mundo, cara. 8. Os protagonistas. Superman, Batman, Mulher Maravilha, The Flash, Lanterna Verde, Aquaman e o Caçador de Marte, ou até mesmo Cyborg, se você gostar dos Novos 52, esses são os nomes de heróis que definem praticamente toda e qualquer história em quadrinhos que seja sobre a Liga da Justiça. E são ótimos personagens com ótimas histórias, mas para fazerem isso, infelizmente eles acabam tirando o foco e a atenção do Tornado Vermelho, da Zatanna, do Arqueiro Verde e de outros personagens tão ricos, mas pouco explorados quando as histórias são sobre a Liga em si. Até mesmo o Átomo merecia ter um pouco mais de destaque. Embora esses personagens tenham suas histórias individuais com quadrinhos inteiros para eles brilharem, é uma pena saber que a maioria das versões modernas da Liga da Justiça tende a se concentrar no mesmo grupo de 6 ou 7 heróis e personagens. E essa mesma formação parece funcionar muito bem nas vendas, já que é esse time que vemos em filmes e jogos também, né? Novamente, isso não é exatamente um erro e nem uma gigantesca maldade, são só escolhas questionáveis da DC Comics que poderiam ser diferentes com mais variações. Com sorte, o futuro mude isso e as tramas fiquem ainda mais bacanas, né? Mas é isso, galera, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!